Fala galera, bem-vindos ao canal do Mente Binária. Hoje daremos continuidade e acredito que para alguns é um momento tão esperado, onde nós começaremos a falar sobre bypass de proteção, né? Na aula passada, na aula retrasada, né, nós já começamos a ter uma ideia, né, onde eu fiz uma aula aí sobre restrição de endereço de retorno, e hoje nós estaremos fazendo uma introdução ao NX, beleza? NX/DEP, né? O que seria isso, né? Simplesmente falando a grosso modo, seria uma forma, uma das mitigações, né, de evitar com que códigos sejam executados em determinados segmentos da memória. Ou seja, o que acontece quando eu seto uma flag de NX no meu binário, acontece que a minha stack ela não fica executável. Entenderam? Eu não vou conseguir colocar um shellcode lá para executar, porque o shellcode é uma instrução, né? E realmente, se nós formos parar para pensar, não existe mesmo a necessidade de você ter a stack uma área executável, né? Porque simplesmente ali são carregados e guardados valores, valores que durante a execução do programa que serão reaproveitados, valores só de transição, enfim, dados, né, que são empurrados na pilha, que são utilizados pelo programa, que serão reaproveitados posteriormente, enfim. Então não há motivos para a stack ser um lugar onde tem a permissão de execução, e é justamente essa proposta do NX/DEP e DEP, né? Então vamos lá, hoje a gente vai abordar aqui bem o basicão mesmo. Tem esse programa em C que provavelmente vocês já devem ter visto na aula, eu só reaproveitei, tá? E eu vou compilar ele, mas dessa vez eu não vou setar a flag. Eu não vou setar flag para desligar o NX, beleza? Como vocês já sabem, aqui eu estou setando só o NoPy, né? E tirando a randomização dos endereços das instruções, e estou desligando o Canary, né? Tá, eu não compilei nada. Vamos lá, prog 3. Vamos só renomear esse cara. Está no ala 7, vamos botar ele. Lembrando que eu fiquei de postar o restante das aulas no GitHub e acabei não colocando, mas pode deixar que eu não vou esquecer. Os códigos estarão lá, bem como os exploits também, tá? Então vamos compilar aqui. Beleza. -pi, -w. Tá. O NoPy, ele é a randomização de endereços dos endereços das instruções, mas lembrando que ele só funciona se você também tiver setado o ACLR no OSO, tá? Não pode esquecer. Aqui no caso eu vou desligar porque nós não falaremos de ACLR agora, tá? Bem, vamos lá no GDB, prog 7. Antes disso, deixa eu já ajeitar o exploit. Na verdade, beleza. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar o junk. Eu vou colocar aqui mais
4 letras B. 6 letras B, desculpa. Que é para sobrescrever certinho. Eu já sei que esse exploit era da aula 3 e o binário também, então ele já está certinho aonde ele vai começar a sobrescrever o endereço de retorno. Então, só para fins de teste, a gente já sabe. Então, Python exploit, exportar para um arquivo, dá um cat aqui só para ver, beleza. Eu não estou usando pattern nessa aula, eu vou começar a usar nas próximas. Eu já mostrei para vocês, né, na aula passada. E vamos dar continuidade aqui. Beleza. dbprog7. Beleza. Para a gente checar dentro do GDB qual as proteções do binário estão habilitadas, basta a gente dar um check-sec, que a gente vê logo quais são as proteções e como nós não tiramos o NX, ele está habilitado, né? Vamos desassemblar função vulnerável, o código já é conhecido por vocês. Breakpoint na instrução RET. Executar o nosso... Bem, ele sobrescreveu exatamente certinho, como esperado, né? Já não é mais nenhum mistério isso. E ele vai dar invalid PC address. E eu vou aproveitar este endereço aqui para colocar o nosso shellcode, beleza? Então, vou sair, vou editar nosso exploit. E aqui vou colocar, vou deixar da mesma forma. Agora eu vou entrar com a sobrescrita do ESP mais os NOPs. E vamos ver, vamos exportar. Break na hatch. Vamos rodar nosso programa. Beleza. Como eu dei aquele mais lá que vocês já estão carecas de saber, ele foi para ele fez uma soma, né, com endereço em hexadecimal com o endereço de memória, ou seja, ele caiu para os endereços mais altos, né? Ele encontrou nossos NOPs, a gente está vendo que a execução já está indo perfeito. Tá? Porém, não vai ter nenhum shellcode para executar, certo? Vamos sair agora. Vamos editar o nosso exploit. E agora vamos colocar o nosso shellcode. Exportamos. Entrando no GDB. Break na hatch. Vamos botar o nosso código para nosso exploit para rodar. Beleza. Encontrou os NOPs. Vou dar um continue. E ele não sai daqui. Ele não vai executar por conta da proteção que está habilitada. Vamos fazer um teste agora. Vamos compilar o programa novamente, desabilitando a proteção agora. O mesmo exploit, hein? Não foi alterado nada, só exportei de novo, não precisava, mas enfim. Vamos dar um check-sec aqui. Está desabilitado agora o NX, como vocês viram. E eu já falei sobre cada flag no momento de compilação, no momento que vai ser compilado. E rodamos. Ele parou no nosso NOPS, né? No operation.
eu vou dar um contínuo e vocês veem que agora com o contínuo ele já starta um processo, né, que é justamente o que o nosso shellcode faz, né? Ele retorna uma shell. Então eu não mexi no exploit, vocês viram que simplesmente eu desabilitei a proteção e habilitei a proteção e passou a execução a execução do programa. O exploit funcionou, né? Quer dizer, eu bastei simplesmente compilar, desabilitando o NX, mostrei para vocês que o NX estava desabilitado e, conclusão, código sendo shellcode na stack sendo executado. É isso que o NX faz, tá? O DEP e o NX fazem isso, exatamente. Tornam a stack uma área não executável, ou seja, você não consegue fazer execução de código, você não consegue mais colocar um payload. O que fazer para contornar isso, né? Qual a maneira a gente encontraria para estar bypassando esse tipo de proteção? Muitas pessoas falariam: Fernando, por que você não usa o que foi dado na aula passada sobre a restrição do endereço de retorno para fazer o bypass? Simples, sim. Se eu colocar, sobrescrever meu endereço de retorno pela hat, pelo endereço da instrução hat, ele vai realmente executar, né? Porque eu estou colocando aqui um endereço. Quer dizer, vamos fazer um teste. Eu posso estar falando besteira, porque isso não deixa de ser uma instrução. Eu acredito que não vai executar. E não deve executar, né? Vamos fazer um teste aqui. Simples, basta fazermos um teste e vamos ver o que acontece. Tá ruim hoje. Beleza, aqui no lugar do nosso shellcode, eu vou colocar a instrução hat. Beleza? Beleza. Vamos exportar. GDB. Vou rodar o exploit. Beleza. Ué, não foi. O que aconteceu? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tenho que colocar ele antes do NOP. Eu não preciso. Deixa eu tirar os NOPs. O que está acontecendo? Deixa eu ver. Não está indo ainda. Deixa eu olhar no exploit. Tá. Tem que tirar o SP também. Aqui ele sobrescreve o endereço de retorno com... Beleza.
importei, vamos no GDB, breakpoint de novo, vamos rodar. Bem, beleza. Agora aqui a nossa instrução hatch, ela vai executar, e o que está na nossa stack, no topo agora, é a instrução hatch de novo. Beleza? Vamos lá. Voltou para ela. Tá certo, ele executa dessa maneira. Eu tinha falado que não ia executar, porém o que acontece? Eu estou colocando na stack um endereço de memória. E esse endereço de memória, ele contém uma instrução, tá? Então não tem o porquê, e essa instrução ela vai ser executada. É diferente de quando eu coloco um payload na minha stack. Eu estou jogando ele direto na minha stack, entende? Eu estou jogando um código para ser executado direto na minha stack. Essa é a questão. Então, porque eu poderia trabalhar, mas aí beleza, eu sobrescrevo com a hatch, e o que ele vai usar a hatch duas vezes, como nós já vimos na outra aula, e o que vai ter na minha stack para ser executado. Então essa técnica é simplesmente específica para aquele exemplo que eu dei, onde havia uma restrição de endereço de retorno, né? Aqui é diferente. Eu não consigo jogar um shellcode na minha stack, tá? Vejam bem para vocês não confundirem. O fato de eu colocar uma instrução aqui um endereço que contém uma instrução, ou seja, na verdade eu não estou executando na minha stack, tá? É um endereço da minha área text, tá? Que abriga o nosso código, né? A nossa instrução do nosso programa, em que ele vai para onde está esse endereço. É um endereço de memória diferente, aonde ele vai fazer a execução da instrução. Ele está num endereço de memória diferente. E o NX e o DEP, eles tornam a stack um lugar não executável. Um lugar onde eu não consigo executar o meu shellcode. Entenderam a diferença? Substituir o meu endereço de retorno por um endereço da minha área text, no caso a hatch, o que fizemos na aula passada, mais uma vez. Vocês poderiam pensar isso como a solução para esse caso, mas não é, tá? Lembrando que o fato de eu jogar o endereço da minha instrução na minha stack é diferente. O endereço da minha instrução, ela tem um outro endereço, é um outro range, diferente do endereço da minha stack. É diferente de eu jogar um payload na minha stack e esse payload ser executado. Beleza? Então eu fortifiquei bastante isso, porque eu comecei a falar, dei uma tripidada, mas acertei. Beleza? Acabou embolando um pouco minha cabeça nesse momento. Eu estou um pouco cansado, estou meio gripado hoje, então tá complicado de raciocinar um pouco. Então, gente, eu acho que para início é isso. Deixei bem claro aí. Mostrei para vocês rodando com e sem a proteção. Vou só dar mais um exemplo aqui do que poderia fazer, que é simplesmente... Deixa eu apagar esse cara aqui. Que é simplesmente eu posso pegar uma instrução agora. Tá? E vamos ajustar o exploit de novo, ESP mais NOP mais a minha instrução. Agora eu estou jogando a instrução lá na minha stack. Entenderam a diferença, né? É bem diferente. Então vamos lá. Se a gente analisar a pilha,
Ah, tá. Arquitetura 64 que nós estamos. Se nós analisarmos a pilha, nós veremos que o código, ele, né, o topo da nossa pilha, que é o endereço para onde vai apontar os NOPs, né? Os NOPs, aqui começa o nosso a nossa instrução, né? Ou seja, ele está na stack, foi sobrescrito corretamente, porém na hora de executar, vamos dar um continue aqui, caiu nos NOPs. Gente, um detalhe importante, não era para eu ter utilizado a instrução int3, ela vai ser executada, senão a gente não conseguiria colocar um breakpoint senão a gente não conseguiria colocar um breakpoint no nosso programa com a proteção NX habilitada. Então não foi um bom exemplo eu exemplificar utilizando a instrução int3. Tá? Ela é uma instrução e ela está na stack e ela é executada. Entendeu? A mesma coisa os NOPs, porque no desenvolvimento, acredito eu, dessa proteção, eles provavelmente, claro, preveram já isso, né? Fica como exemplo mesmo o nosso shellcode, que o nosso shellcode que vai ser executado agora. Beleza, vamos analisar esse stack a partir daqui. Vocês podem ver que aqui já começa a instrução, né? Então, não dá continue, ele executaria o shell, mas está dentro do GDB. Vamos sair. Habilitando a proteção agora, mais uma vez. Tá. Beleza. Exportei. GDB. Não executa o código. Bem, gente, essa aula eu não vou estender muito, é mais uma introdução. Eu vou falar um pouco mais sobre o NX, óbvio, vou mostrar a forma de fazer o bypass, vou falar um pouco mais sobre a questão teórica do DEP, do NX, e já na próxima aula a gente já vai estar vendo um bypass, né? Então, para quem puder, já tiver alguma ideia de como isso seja feito, bota lá no comentário, tá? Que acredita que seja X, acredita que seja Y, para quem já sabe também, beleza? Informação nunca é demais. E é basicamente isso, gente. Um abraço para todos vocês, um bom final de semana e